Antes de mais nada, eu peço desculpa a todos por esse pequeno contratempo aqui. Foi um, vamos dizer assim, eu apanhei um pouquinho aqui, mas agora eu acho que está tudo tranquilo. Você Sem está me ouvindo problema. corretamente? Está me ouvindo Estou bem? ouvindo corretamente. Deixa eu lhe Tá. dizer aqui, Paulo Zótolo não pôde estar aqui agora desde o início, Tá. então eu vou lhe dizer qual é o protocolo que nós vamos, Ok. qual é o protocolo do grupo para a live, né? Eu vou lhe dizer a apresentar as pessoas que estão aqui, como Uhum. você está vendo. Quero Sim. ressaltar a presença aí do embaixador Rubem Barbosa e dos ex-comandantes da Marinha, o almirante Ilques e o almirante Léo Ferreira, tá? Sim. E a ideia é, bom, essa aí, para que as pessoas saibam, é o centésima, trigésima nona apresentação da nossa live. Diversos jornalistas, alguns jornalistas já vieram e você está nos presenteando hoje com a sua apresentação. Eu vou passar a palavra para o almirante Léo Ferreira, que vai lhe dar as boas-vindas. Em seguida, ele volta para mim como moderador. Eu leio rapidamente seu currículo, você faz sua apresentação e nós vamos às perguntas. Está bem Ok. assim? Tudo Está bem? ótimo. Passo a palavra aqui para o almirante Léo Ferreira. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo a bordo. É uma grande satisfação recebê-lo em nome de todos que estão aqui hoje, né, assistindo. Conhecemos já bastante o seu trabalho, acompanhamos as suas reportagens, tudo que você escreve, principalmente lá no Estadão, né? E de alguma maneira, nós que tendemos a ter um conhecimento muito setorizado de cada um da nossa área militar, graças em parte àquilo que você escreve, nós ampliamos e alargamos. Então, é uma grande, enorme satisfação tê-lo aqui a bordo hoje. Apenas que o teu nome, acho que é Godopad Manuanto. Isso É, aí já pode ser convidado para ser um criptologista, se você deixar de ser jornalista, viu? Porque realmente Mas, de qualquer maneira, bem-vindo, muito obrigado. Eu vou voltar a palavra ao Max, que vai dar a sim. continuação ao processo todo para que a gente possa receber aí Bom, as informações. Um abraço. Um abraço. bom, mais uma vez, Marcelo, bem-vindo a bordo. Eu vou fazer uma leitura rápida do seu currículo. Marcelo é jornalista, nascido em Rio Claro, São Paulo. Ele é jornalista há 34 anos. Ele é do estado de São Paulo, do caderno Metrópole, já trabalhou também na Folha de São Paulo e na Folha da Tarde. É especialista em segurança pública, justiça e polícia. Tem vários livros, vários artigos. Tem uma característica importante que é conhecido no meio jornalístico, que é a questão da pesquisa. Ele, para escrever alguma coisa, ele pesquisa bastante. Haja visto, por exemplo, o livro onde ele ganhou o prêmio Jabuti, que foram 10 anos de pesquisa. Ele não era nem nascido, que foi o histórico e documental com os agentes do destacamento do DOI, referentes ao DOI da época. Ganhou o prêmio e se caracterizou por 10 anos de pesquisa. E faz jus, então, ao seu conceito perante seus colegas, os demais jornalistas. Então, como já disse inicialmente, é a centésima, trigésima nona live que nós fazemos, só jornalistas de nome como você, tá? E estamos aguardando, então, a sua apresentação. Por favor, com a palavra, Marcelo Godoy. Bom, antes de mais nada, eu queria desejar boa noite a todos os senhores, boa noite ao Almirante Max, né, em nome de quem eu agradeço a todos os envolvidos nessa transmissão, né? Eu recebi o convite para esse evento há mais ou menos 20 dias, né? Pouco depois de publicar uma notícia que eu acredito ter o mérito de tratar de parte dos desafios que a defesa enfrenta no Brasil atualmente. Eu acho que, como todos aqui já sabem, né, de tempos em tempos, a Junta de Execução Orçamentária, né, esse órgão do governo que reúne planejamento, a Fazenda, a Gestão e a Casa Civil, né, analisa cenários, né, sobre as contas públicas.
E na reunião de março, ela determinou um corte de cerca de 446 milhões no Ministério da Defesa, dos quais 199, por determinação da pasta, tiveram de ser absorvidos pela Marinha do Brasil, né? Eh, bom, o e assim a Marinha, né, que já havia sofrido um bloqueio anterior de recursos, acabou acumulando um total de 240 milhões de despesas discricionárias de seu orçamento bloqueadas, né. Desse total, 83% é parte do dinheiro do ProSub, né, que, como todos aqui sabem, acho que não precisava nem dizer isso, mas é um dos mais importantes projetos estratégicos das nossas Forças Armadas, fundamental para a dissuasão moderna dentro de um conceito estratégico de anti-acesso e negação de área, né. O anúncio do bloqueio dos recursos aconteceu exatamente no dia seguinte, e esse era um ponto que eu tratava nesse artigo, né, a uma grande festa que aconteceu no Rio de Janeiro, né. Era o dia 27 de março, ali estavam os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da França, o Emmanuel Macron. Eles foram até o estaleiro, né, da Itaguaí Construções Navais, para o lançamento ao mato, o Toneleiro, né, o terceiro submarino de propulsão convencional, produzido pelo Brasil em parceria com os franceses do Naval Group, né. A primeira-dama, e isso também é simbólico, né, Rosângela da Silva Janja, né, teve a honra de batizar o submarino quebrando, né, uma garrafa de espumante no casco, né, como manda, digamos assim, a tradição, né. Essa cena, por que que eu vejo ela como um símbolo da importância, né, do momento que a gente vive, não apenas porque a nossa base industrial de defesa, mas também ela é importante para afirmar a relevância, né, do quanto nós pensamos sobre. Quando nós pensamos a respeito de projeção da imagem do país, né, no seu entorno estratégico. Acho que a relevância dela também pode ser medida, evidentemente, também pela presença dos dois presidentes, né. Essa cena ela mostrava ainda de forma clara, né, a manutenção dos laços com a França, né, um parceiro histórico, quando o tema é a modernização das nossas forças armadas. Passada a festa, e isso eu falava também nesse artigo, né, veio a conta, né, e aí é um problema, né, ou seja, não deixa de ser particularmente polêmica, né, a decisão de impor os cortes, de recursos justamente ao ProSub, né. Mais uma vez, não apenas pela simbologia, né, e pelo momento que foi feito, né, um dia depois da festa, mas principalmente pelo contexto, e isso é importante ressaltar, em que a decisão foi tomada. Por que o contexto? Que contexto é esse? Nós vivemos num momento, o mundo vive um momento, né, em que em 2023 ele bateu mais uma vez o recorde histórico de gastos militares, né. Isso são dados do Instituto Internacional de Pesquisas da Paz de Estocolmo, né, o CIPRE, né, que mostram que foram gastos pelos mais diversos países em 2023 2,4 trilhões de dólares, quase 7% a mais do que em 2022. Bom, esse é o nono ano consecutivo em que os investimentos em defesa aumentam no mundo, né? Um fenômeno que atinge de forma geral todos os continentes. É verdade que esse gasto, né, ele está concentrado principalmente em torno de 5 nações que representaram em 2023 61% de tudo que foi alocado para o setor. A gente está falando aí de Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Arábia Saudita, né. Logo em seguida aparecem outras nações como Inglaterra, Alemanha, Ucrânia, França e Japão, né. Só os americanos consumiram 916 bilhões de dólares, ou 37% do total do que foi investido no setor, enquanto a China gastou outros 296 bilhões de dólares. O Brasil aparece em 18º lugar, como todos aqui sabem, né, com 22,9 bilhões.
A análise feita pelo Instituto, e aí é um dado interessante também, que me pareceu, é que os gastos dos países, enquanto a América do Norte, aí a gente está falando dos Estados Unidos, sobretudo, crescer 2,4%, né? Para a América Central e Caribe, na contramão do que a gente registrou no mundo, houve uma queda de 0,4%, uma queda muito semelhante da América do Sul também, com 0,3%. Né? O restante do mundo, aí a gente tem aumentos no leste asiático, sobretudo a China, leste europeu, a guerra da Ucrânia, né? Oriente Médio, né, que chega a 9%, registrou 9% de aumento e assim por diante. Além da América do Sul e do Caribe, só o Sudeste Asiático e a Oceania registraram também quedas. Né? A situação, né, dos gastos em defesa no Brasil, ela eu repito, eu estou falando aqui para, né, falando sobre o Padre Nosso para vários para várias pessoas que conhecem, né, a Suma Teológica. Então, mas não, vamos dizer assim, não custa repetir, né? Nos últimos 30 anos, né, o país investia em média 1,8 há 30 anos atrás, né, do seu PIB, por cento do seu PIB no setor, e recentemente passou a investir apenas 1,2% do PIB. O orçamento dos gastos do Exército nesse ano, né, também tem enfrentado quedas constantes, né? Enfrentou neste ano uma queda que faz com que ele seja o pior orçamento da década, mas já vem enfrentando quedas constantes nesse período, né? Em todo esse período, né? Em valores atualizados, ele atingiu em 2014 20,9 bilhões, né? Isso eu estou falando dos gastos considerando as despesas que hoje estão incluídas no chamado novo PAC e as despesas discricionárias da Força Terrestre. Em 2024, né, esse número chegou a 5,4 bilhões relacionados ao novo PAC, não, desculpa, 5,5, e 5,4 bilhões em relação às despesas discricionárias, que dá um total de 10 bilhões, mais ou menos, quase 11 bilhões, o que demonstra essa queda de 47%, se a gente for usar valores atualizados, em relação a uma década atrás. Né? Em suma, é importante a gente também pensar o seguinte, que isso aqui não é só uma questão de planilha, né? Ou seja, apenas de números, né? A gente tem que ver que existe um outro cenário, que além do cenário internacional, né, que envolve os gastos no setor. Né? Ou seja, nós temos um novo cenário que é do crescente emprego das forças aqui no Brasil para as missões subsidiárias, como o apoio a calamidades públicas, como a que a gente está assistindo hoje no Rio Grande do Sul, ou que a gente assistiu no começo do ano em Roraima, na terra indígena Yanomami. Né? Ou ainda em operações de garantia, lei e ordem, né? A gente não pode esquecer como é que está sendo executado atualmente nos portos e aeroportos do país, né? Para o combate ao crime transnacional. E aqui vale um dado também, eu acho interessante, e porque quando a gente fala nos dados sobre gastos com defesa no mundo inteiro, em relação à América Central e América Latina, em que ela pode ter conhecido um pequeno decréscimo no ano passado, mas no período de uma década, eles tiveram um aumento que chega a 54%, justamente em razão do emprego dos militares no combate à criminalidade organizada. Bom, aqui na América do Sul, né, recentemente a gente assistiu cartéis mexicanos e colombianos se unindo a criminosos brasileiros, venezuelanos, desafiando não só a autoridade estatal no Equador, como antes fizeram no Peru e na Colômbia, mas também, né, atuando em conjunto com máfias da Sérvia e da Itália, né, para praticamente monopolizar o envio de drogas à Europa, o que tem aumentado os episódios de grandes carregamentos de entorpecentes interceptados no Atlântico por navios da Marinha do Brasil. Bom, como se isso ainda não fosse suficiente, né? Recentemente, como todos sabem, o regime de Nicolás Maduro resolveu lançar a mão de uma ameaça militar para resolver a disputa no território de Essequibo, né, uma área de 159 mil quilômetros quadrados, rica em petróleo e minérios, que pertence à Guiana. Né?
A Guiana apelou à Corte Internacional de Justiça de Haia, a fim de que a ação venezuelana fosse declarada ilegal, né, ao mesmo tempo que ela conta, né, com a dissuasão representada por seus aliados, aqui eu estou me referindo basicamente à Inglaterra e aos Estados Unidos, mas também, né, bem como ela também conta com a atuação do Brasil para uma solução diplomática da crise. Para deixar claro ao Maduro, né, que o Brasil não iria tolerar a violação do seu território por tropas venezuelanas a caminho da Guiana, passando pelas savanas ali de Roraima, né, a Força Terrestre já gastou 217 milhões de reais na operação logística, enviando blindados, mísseis, armamentos leves, munição e homens para reforçar a primeira Brigada de Infantaria de Selva. Também mobilizou equipamentos, esses equipamentos todos mobilizados, enviados para lá, blindados, Guaicurus, Guarani e Cascavel, da ordem que, somados, eles, vamos dizer assim, são equipamentos que chegam a 228 milhões de reais, né? Tudo isso é transportado por meio de estradas e rios, principalmente. A gente pode imaginar o tamanho do desafio logístico, né, de percorrer mais de 5.000 quilômetros para reforçar a Brigada de Boa Vista, né? E aqui não fazer um parênteses, não se trata só, né, de enfrentar esse desafio que essa aventura, né, vinda da Venezuela significa, mas também uma medida necessária, né, para mostrar às potências extra-regionais que o Brasil é capaz de dissuadir essa ameaça, né, não fornecendo a essas potências nenhuma justificativa para ampliar, né, a presença, né, no entorno estratégico do país, né? Bom, ou seja, todas esses desafios, né, ou seja, fazer frente a tudo isso, isso é preciso lembrar, e eu acho que essa é uma das coisas que eu acredito ser importante nesse momento, né? É mostrar que para fazer frente a todo esse desafio é necessário dinheiro, né? Isso custa dinheiro, né? Não, sabe, fazer festa é algo, né, que todos gostam, né? Mas existe a conta também ali para ser paga, né? Então, dentro desse contexto geopolítico regional, né, das mudanças climáticas, do avanço da criminalidade organizada, né, de forma imediata. Isso, a gente não precisa nem citar a questão da competência estratégica sino-americana, né, na região, né, que eu acredito que seja necessário, né, ao país um novo olhar, digamos assim, para a defesa, né? Se no mundo ideal, né, a gente poderia achar que armas, guerras, catástrofes climáticas, cartéis do narcotráfico não deveriam existir, né? A verdade é que no mundo real, né, eles não só estão presentes, né, como fazem com que o nosso mundo seja cada vez mais perigoso e imprevisível, né? O Brasil não pode deixar de discutir sua defesa, sua estratégia nacional de defesa, né? O redesenho de seus gastos e das Forças Armadas, para garantir que essas ameaças, sobretudo, não cheguem ao seu território, né? E, ao mesmo tempo, para que a criminalidade organizada não acabe transformando o Brasil em um narco-estado, né? Eu sei que há um debate intenso, e me parece ser um debate necessário, né, em torno da PEC apresentada pelo senador Portinho, no Rio, né, que prevê paulatinamente o crescimento do orçamento da área até uma fatia equivalente a 2% do PIB, né? Quando essa PEC foi registrada no Congresso, né, ela recebeu, né, e imagino que isso é até uma coisa natural, né, o imediato apoio, a simpatia, né, dos comandos das forças, das três forças, né? Mas aqui eu faço um senão, né? E talvez esse seja um dos problemas enfrentados hoje para a tramitação dessa PEC, né? Talvez fosse mais fácil, né, para o mundo político e para a sociedade brasileira em geral, né, apoiar, né, essa a
alguma forma de previsão orçamentária para os gastos da defesa, né? Desde que essa medida também viesse acompanhada pela discussão da qualidade desses gastos, né? Há ainda, eu sei que isso é um ponto delicado, né, há uma visão, de certa forma, um sentimento difuso, né, e esse não é um privilégio, um problema apenas das carreiras da defesa, mas também de outras parcelas da burocracia estatal, né, há um sentimento, eh eh, dentro de um certo senso comum, né, de que o estamento militar, assim como a magistratura, os políticos, né, seriam donos de alguns privilégios, penduricários, vantagens que acabam sendo vistas como excessivas, né, em um momento de vacas magras orçamentárias. Eh, São auxílios, né, gratificações incompreendidas, né, ainda que justificada, né, em razão das especificidades de cada carreira e da necessidade, como eu escutei já várias vezes, né, de manter as carreiras atrativas para os seus futuros membros, né, ou seja, que tipo de pessoas se pretende selecionar, né, para as Forças Armadas, que tipo de pessoas se pretende selecionar para a magistratura. Isso normalmente é um argumento que é lançado nessa discussão, né. Bom, esses são alguns aspectos, né, da nossa defesa que nem sempre estão nas páginas dos jornais. Eu queria fazer aqui até um pouco esse meia-culpa, né, porque a imprensa brasileira, assim como a academia, né, estudou por muito tempo os militares, né, em razão de sua importância na história da República, e deu pouca atenção para a defesa em si, né. O estudo dos militares, né, já eu reafirmo aqui, né, tem a sua importância inegável diante da criação e consolidação da consciência de que as forças são um instrumento de Estado, né, e que, portanto, elas devem se afastar da política partidária, assim como os militantes e líderes políticos não devem buscar nos quartéis o apoio para se contrapor a seus adversários e garantir pela força o que não conseguem pelo voto. Eu lembro aqui que recentemente o jornal publicou, editou uma entrevista guardada há quase 40 anos no acervo do jornal, do Afonso Arinos, em que ele falava um pouco sobre isso, colocava nesses termos um pouco a atuação que ele via da UDN dele, né, nos anos 50 e 60, né? Ou seja, a política deve procurar vencer pelo convencimento e pela criação de consensos, né, e não pelo uso da violência, né, e não pelo uso da força. O país, eu acho que nesse momento, né, ainda mais depois do, do governo Bolsonaro, principalmente o governo Bolsonaro acabou suscitando esse debate novamente, né, ou seja, o debate da necessidade, né, de se considerar natural o controle civil objetivo numa república, né, bem como compreender que o militar, né, como isso é muito claro para a imensa maioria dos integrantes das três forças, né, ele deve respeito à Constituição, e não a um homem, não a um líder, não a um partido, né, esteja ele à direita ou à esquerda, né. A gente viu, e isso é um pouco, a gente espera que isso faça parte em breve do nosso passado, né, e que não se repita, né, aquelas cenas, né, de alguns brasileiros, pedindo a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral brasileiro, lá no final de 2022 e até o dia 8 de janeiro de 2023. Isso às vezes reacende fantasmas, né, que a república já pensava, ser coisa do passado, né, e que para a imensa maioria das pessoas que conhecem as Forças Armadas sabe que, estão postos ali no passado, né. Ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo que isso aconteceu ali no final do governo Bolsonaro, né, a gente pode, de certa forma, também observar, né, que o papel dos militares na República, né, e até em função daquele contexto, né, voltou a ser questionado,
mas abriu-se espaço para a compreensão da necessidade de se consolidar aquilo que eu já reafirmei aqui do controle civil e aprofundar a ideia de profissionalização das Forças Armadas. Ou seja, o debate público, quando ele se estabeleceu, ele pelo menos, vamos dizer assim, se a gente pode fazer de ó, ó, um limão à limonada, esse talvez seja um aspecto positivo, né? Mas, e dessa vez não apenas nos quartéis, né? Mas também fora deles, né? Ou seja, eu acho que é cada vez mais, vai ser cada vez, eu espero que seja cada vez mais raro, né? Cenas como que a gente assistiu recentemente no Congresso, né? De um deputado chamando de traidor ou de melancia, né? Um general que cumpriu a sua obrigação, ou seja, obedeceu à lei, cumpriu uma ordem determinada por um ministro do Supremo, né? E que ele não seja qualificado dessa forma mais, né? Por ter agido dentro da legalidade, né? No passado, havia quem pensava que a forma mais rápida, né, de se obter o poder era fomentar a rebelião de praças, rompendo a hierarquia e a disciplina das forças, né? Hoje, né, alguns, né, recentemente apelaram a uns poucos coronéis, né, seduzidos por aquelas que eu às vezes chamo de as três tentações de Brasília, né? Dinheiro, poder e privilégio, né? Eu diria que é preciso, né, que a República e que todos olhem para as Forças Armadas como forças da nação e não como um instrumento de um partido da direita ou de um partido da esquerda, né? Os movimentos políticos, de uma forma geral, aqui eu abro um parêntese um pouco, né, para uma coisa que me parece ser um pouco cara e que às vezes eu acho que não é tão bem também tratada, né? E recente o Supremo está decidindo isso, aliás, né? O julgamento agora interrompido por um pedido de vistas do ministro Toffoli, né? É, os movimentos políticos eles costumam essa questão que eu queria tratar, né? Eles costumam prestar muita atenção ao que o Emílio Durkheim chamou de dimensão simbólica que penetra a vida social, né? No livro dele, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né, ele afirmou que na base de todo sistema de crenças e de todos os cultos, né, deve necessariamente haver um certo número de representações, né, fundamentais e atitudes rituais, né? Aqui eu estou tratando justamente dessa questão que está sendo julgada agora pelo Supremo, que é sobre a comemoração da data do 31 de março, né? O Exército, nos anos 90, e as forças como geral, né, deixaram isso de lado, mas o Exército adotou um caminho muito interessante, que foi instituir uma data nova, né, e que foi justamente a comemoração da Batalha de Guararapes, em 1648, um símbolo da criação da força. E o que que a República, ou seja, o que que fora do Exército se fez? Em algum momento, algum dos presidentes civis da nova república procuraram algum feito de armas para se opor ao 31 de março, como símbolo da democracia e da liberdade e da defesa dos princípios tão caros da nossa república? Se a gente tivesse que dar uma resposta, a gente teria que dizer e reconhecer que, miseravelmente, a república não fez isso, né? E quando não se faz isso, ela cria um vazio e esse vazio pode ser preenchido de alguma forma, né? Pode ser preenchido, inclusive, pela escolha de alguma data que divida a nação em vez de uni-la, né? Essa omissão da República, né, trouxe de novo esse tema, né, recentemente, fez com que esse tema novamente tivesse que ser debatido por todos nós. E eu espero que essa omissão não continue, que ela não permaneça, né? Por quê? Porque datas, símbolos e rituais, né, elas não são frivolidades, né? A nossa república poderia escolher uma data para colocar no lugar, né? Da que foi deixada de lado. Eu acho que sim, eu acho que essa data, inclusive, existe, né? Não uma, mas eu diria, por exemplo, o 21 de fevereiro, né?
poderia ser escolhido pela República para isso, quando 3 batalhões de brasileiros tomaram Monte Castelo na Itália, né? Eu acho que a República precisa, entre outras coisas, quando se trata aqui, né, resolver essa omissão. Vou fechar um pouco esse parênteses, mas é só para dar como exemplo de que as discussões, né, relacionadas à defesa e também aos militares, elas não prescindem da criação de consensos, né? Desde os seus símbolos até seus projetos, né? Se os fatos recentes recolocaram os militares no centro do debate político, eles também permitiram, de certa forma, o escrutínio do entorno no qual eles estão inseridos, né? E assim, eu acho que os temas ligados à defesa nacional, né, por meio disso, por meio de um caminho tortuoso, talvez, né, conquistaram novos observadores. E vejo isso na imprensa, com novos profissionais. Eu penso, por exemplo, um colega meu da Folha de São Paulo, vou citá-lo aqui, porque tenho acompanhado muito o trabalho dele, o César Feitosa, que é da sucursal de Brasília, mas não só, ou seja, garantindo, de certa forma, uma continuidade, né? Recentemente, no jornal Estado de São Paulo, nós tivemos uma perda que é enorme, gigantesca para a gente, que foi o meu colega Roberto Godoy, né? Um veterano, né, da área, uma pessoa que, assim como não, assim como a gente não, assim como eu imagino que a FAB não conseguiria, ou existem pessoas que são insubstituíveis, né? Um Álvaro Alberto é insubstituível, um Almirante Barroso seria insubstituível, e no caso da redação do Jornal Estado de São Paulo, no caso do Estado de São Paulo, eu diria que um colega como Roberto Godoy é uma pessoa também insubstituível. Eu, em suma, eu queria também fazer um pouco essa homenagem a esse decano, né, dessa área, porque acredito que ele tem muito a ensinar às gerações novas de jornalistas, as pessoas que, durante esse período recente, se tornaram novos observadores da área de defesa, né? Isso pode, né, esse período todo muito conturbado, né? Ele pode levar, eu acredito que ele pode levar à abertura, né, de uma nova fase, né, no qual a história e as questões relacionadas às relações civis e militares não sejam as únicas a despertar o interesse dos observadores civis e do mundo político, né? Mas que todos eles também se dediquem, né, aos temas propriamente da defesa, né? A discussão sobre seus recursos, sobre sua reorganização, sobre seus projetos estratégicos, sem os quais eu tenho convicção, uma convicção mesmo, o Brasil não será capaz de viver, né, em segurança, né, sem esse debate, em um mundo que eu repito, me parece cada vez mais inseguro, né? Bom, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a gente deve, né, não sei se começar Ok. então essa conversa. Mas, Almirante, de qualquer forma, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui diante de vocês para poder falar ou expor algumas coisas que me parecem serem muito importantes. É isso. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença. Queria dizer também justa homenagem ao jornalista Roberto Godoy, que sempre foi um interessado e um defensor da defesa, né? A sua apresentação, você deu um banho geral, né? Começou É, com orçamento, botou os gastos militares no mundo, na América do Sul, na América Central, falou um pouco da PEC, que começou com 2%, já está caindo, se não me engano, para 1,5%, certo? sim. Aquele impacto inicial todo mundo gostou. Eu acho que agora já caiu para 1,5%. Né? Falou também da questão da transposição de muita gente do Comando Militar do Sul para o norte, por causa da Venezuela, naquele momento, um custo muito elevado, da atuação
das Forças Armadas em questões subsidiárias, que tudo, como você disse, é dinheiro, né? E é dinheiro possível, fora do orçamento, com certeza. Nós não sabemos como é que vai se pagar essa conta, que é uma conta muito alta, o que está acontecendo lá no Sul. E, quer dizer, é uma conta alta, mas que nós temos que estar lá, evidentemente, pela desgraça do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Queria também falou também sobre a questão da imprensa, né? Muito focada nos militares, na discussão dos militares, da politização, mas não da defesa em si, que é o importante, né? Falou também da questão de datas comemorativas, não é? Quais são as datas da República que poderiam ser comemorativas. Ou seja, foi uma apresentação, eu acho, muito boa, e eu vou começar, antes de começar a pergunta, eu queria registrar a presença de dois almirantes de esquadra, que eu não citei inicialmente, que é o almirante Petrônio e o almirante Alípio Silva, que estão aqui presentes assistindo também. Mas eu vou fazer, a primeira pergunta vai ser do ex-comandante da Marinha, almirante Ilques. Eu passo a palavra para o almirante Ilques e segue o almirante Guilherme. Por favor, almirante Ilques. Boa noite, espero que estejam me escutando bem. Vamos. Saudar o nosso palestrante de hoje, um privilégio muito grande nos ensinamentos e, como bem disse o almirante Max, uma amplitude de temas relevante. Na verdade, eu tenho uma preocupação bastante grande com relação a esse assunto, porque além da exiguidade, né, do número muito reduzido de jornalistas que tratam do tema, em alguns momentos, nós falamos de números que impactam realmente, tem uma finalidade de impactar a diferença, né? Mas análises geopolíticas, oceanopolíticas, às vezes, para sustentar o motivo desses gastos, não são apontados. Eu vou lhe citar um exemplo importante. A questão do Mar Vermelho, que nós estamos acompanhando, né, está forçando o aumento do frete marítimo. Esse aumento deságua em inflação em custos aqui no Brasil. Essa conexão, às vezes, não é imaginada por que a Alemanha, Dinamarca, países que tradicionalmente não se aventuravam e passaram a proteger as linhas de comunicações marítimas em função da importância do comércio. Outro ponto também que é bastante desassociado das análises, não fica na profundidade devida para justificar essa quantidade de gastos. Qual é a questão energética e de migração que a Europa está enfrentando, que forçou uma situação de quebra na União Europeia, de saída da Inglaterra? E por que o presidente Macron fez aquela recente fala apontando preocupação de situações dramáticas para a Europa? O fato é que parece que é mais fácil análises. O fato é não, eu achei uma expressão muito forte. As considerações que me parecem ser importantes são as mais fáceis. É a questão de 31 de março. Eu acho que o Brasil sofre um problema de aprisionamento, uma armadilha mental, preso em 31 de março. Se a Europa estivesse nessa situação com 2 guerras mundiais, eu não sei o que vai acontecer no mundo. Sinceramente, esse aprisionamento mental me preocupa muito mais, mas muito mais mesmo, que as questões orçamentárias, porque elas impedem a discussão de fundo. Quando se fala aqueles absurdos de brilhante Ustra, isso aí realmente é um retrocesso monumental. E sempre se usa esse retrocesso para justificar a questão orçamentária, quando uma coisa não tem nada a ver com outra. É uma pobreza mental que impede esse crescimento, impede esse aprimoramento estrutural. Realmente foi um feito muito grande das Forças Armadas, né, essa questão de dissuasão na América Latina, lá na questão da Venezuela. Mas uma análise profissional foi extremamente ruim para qualquer país que entenda de militares, de deslocamento estratégico. O tempo que é exigido realmente é antes do deslocamento de Galípoli, na Península, na Primeira Guerra Mundial. É muito triste essa situação. E, além disso, a qualidade do armamento que foi lá disponibilizado. A Marinha teve dificuldades até de manutenção de navios na área, em função de dificuldade de reabastecimento.
A Força Aérea idem, porque não tinha como manter os aviões lá, espaço aéreo, etc., com essa distância toda das bases. Então, foi um entendimento, vamos dizer assim, em termos de situação, para quem conhece o assunto, pífio. Pífio. Nós temos que ter bem claro isso. Então, a minha consideração, Marcelo, é por que essa dificuldade de ir ao cerne da questão. Se tergiversa, se fala, se acontece, e fica nessa situação. Ah, não, mas a Força Aérea tem os Gripen. Não, não tem os Gripen. Os Gripen vão demorar muito a chegar. Estou vendo o Brigadeiro Delano, meu chefe, há uns anos atrás. O Gripen vai demorar muito a chegar. Não chegaram todos. E vão ter um espaço para aquecer, para chegar. E aí tem o problema do combustível, que é uma aeronave que exige um combustível diferenciado, como também a transição energética no mar está impondo ao Brasil uma ameaça de emprego de combustível no agronegócio que pode colocar fora do mercado todos os nossos produtos, tanto o petróleo, como o agronegócio, como o minério. Então, essa fusão de defesa, essa dificuldade de considerações e o afastamento da questão de segurança alimentar, energética, me parece que existe uma dificuldade. É uma última consideração. Isso tem alguma coisa a ver com a inexistência de faculdade de jornalismo? Alguma coisa a ver com isso? Ou não tem? Obrigado. É, Almirante, eu primeiro agradeço a exposição. Eu diria que jornalistas, Almirante, normalmente são aquilo que são chamados de especialistas em generalidade, né? Dificilmente pesquisam porque são muito ocupados com dezenas de temas e devem ter agilidade para lidar hoje com a chuva no sul, amanhã com algum outro tema completamente distinto. E isso, infelizmente, leva a, a uma cobertura superficial, vamos dizer assim, de alguns temas. Além disso, nós temos hoje em dia, né, um ambiente, né, de polarização política que faz com que o debate, de fato, não caminhe para a construção de consensos, para um estudo mais aprofundado, e sim para mera repercussão de vídeos postados por deputados na internet, por aí vai, né? Ou seja, tanto à direita quanto à esquerda, tá aqui de forma indiferente. É muito mais fácil você convencer a audiência a lhe dar ouvidos, né? Se você está falando do cavalo caramelo em cima de um telhado de uma casa no Rio Grande do Sul, do que tratar de um tema que, para a maior parte das pessoas, é distante e árido, como é a defesa nacional. A gente falar para as pessoas que estão pouco interessadas, né, no que o Macron fala sobre o conflito da Ucrânia, né, e nos gastos de defesa da Europa, da União Europeia, né, na importância da Alemanha retomar os seus gastos na área, de que forma isso foi traçado pelo Olaf Scholz logo no dia seguinte ao começo da guerra no leste europeu, é algo muito distante para as pessoas. É tarefa, sem dúvida alguma, de alguns jornalistas tentar aproximar essa informação do público em geral, para que, até mesmo de uma forma mais digerível, assim, as pessoas possam ter um primeiro contato com esse mundo e com essas informações e entender a importância delas. Tá? É, eu já escrevi sobre os problemas relacionados à Operação de Roraima, mas eu fiz questão de agora botar o acento em cima dos recursos gastos com ela, tá? Justamente porque eu acho que neste momento é, sobretudo, importante é, é, mostrar isso para que as pessoas não fiquem simplesmente achando o que significa enviar 3 dezenas de Guaipurus para Boa Vista. Isso é muito pouco. Nós não temos condições de fazer frente a
um Sukhoi da Venezuela, se eles utilizarem a sua força máxima ali na região. Ou o que significa para a Marinha Brasileira ter de fazer frente, vamos dizer assim, como no passado chegaram a falar, você imagina o que significaria um Charles de Gaulle estacionando na Foz do Amazonas se a gente não tem um míssil tático de cruzeiro, se a gente não tem ainda nem mesmo uma artilharia antiaérea de médio e longo alcance estacionada na Amazônia. Ou seja, que tipo de proteção a gente pode ter, né, em termos de antiacesso e negação de área para a região, sem ter um mínimo de equipamento e sem ter um mínimo de capacidade logística. Eu não posso simplesmente também, Almirante, eu sei que todos esses desafios são enormes, né? Desmerecer o esforço que foi feito, né, pelo Exército, por exemplo, atravessando mais de 5.000 quilômetros, e a gente sabe a qualidade das nossas estradas. Isso não é um equipamento transportado por linha férrea, né, numa distância que vai ali, equivalente a Lisboa, Moscou, né, chegando aonde chegou. Né? É evidente que parece pouco, mas mesmo que seja pouco, ainda o senhor sabe da importância de pelo menos demonstrar um interesse e chamar a atenção, vamos dizer assim, por o problema. Eu acho que longe de se pensar que isso satisfaz minimamente aquilo que nós precisaríamos, né, em termos de presença para uma dissuasão efetiva na Amazônia. Longe disso. A imprensa, diante disso, a imprensa tem um outro problema também. É, existe um muro, vamos dizer assim, construído durante décadas, né, entre, de certa forma, o jornalismo profissional, infelizmente, né, e a caserna, né, um muro de incompreensões, né, e que, de parte a parte, tá, e que, infelizmente, eu, pelo menos, conversando, né, com os meus colegas, procuro, de alguma forma, dizer que você não precisa concordar com quem você vai entrevistar, né, a pessoa que você vai entrevistar, mas você precisa saber como expor o que essa pessoa pensa, porque você está lidando com fontes abalizadas. Eu, quando entrei no jornal, eu ainda estava ali como chefe dos editorialistas, o Oliveiros Ferreira. Talvez o senhor tenha conhecido Oliveiros. E Oliveiros dizia, né, para os jovens jornalistas que chegavam à redação do jornal, eu costumava recebê-los, né, dessa forma, né, o senhor é jovem, deve ter os seus ideais, suas ideias, é bom que os tenha, né, mas não me os faça conhecer pelas páginas do jornal. Eu acho que esse vale como, vamos dizer assim, como essa pequena anedota, vamos dizer assim, ela serve como um exemplo de como um repórter deveria se portar normalmente ao tratar de temas como a defesa, como os militares, qualquer outro tema dentro do jornal. Ma- É, Ma- Marcelo, eu creio bastante, eu tenho essa esperança que, apesar de todos vamos dizer assim, esse período conturbado do que a gente vive já há quase uma década dentro da política nacional, né, que de alguma forma isso que eu falei é verdadeiro para mim, né? Eu acredito sim que a gente vai criar um espaço para um novo interesse, para se renovar esse interesse dentro da imprensa pelos temas da defesa, justamente para que as pessoas tenham noção, né, e saibam que, né, em algum momento, que isso não, evidentemente, que uma ação como a no Sul não se resume apenas a tirar um cavalo de cima do telhado. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente. E eu tenho obrigado, ainda. Marcelo. Obrigado, Marcelo. Permite agora, eu vou passar a palavra para o Almirante Guilherme, que fará a Ah, pergunta dele. Obrigado. Marcelo Godoy, boa noite. É uma satisfação conhecê-lo ainda aqui virtualmente. E a sua apresentação ela foi tão abrangente que levantou uma série de tópicos. Nós podíamos entrar em história, Alfred Stefan, etc. Mas eu vou ainda na linha do Almirante Ilques, porque no final dos anos 80, quando eu fiz o curso de Estado-Maior, nós aprendemos na Escola de Guerra Naval que carecíamos de orientações do poder político quanto ao segmento defesa.
e, com isso, as forças não se coordenavam entre si. Com a criação do Ministério da Defesa, a situação evoluiu, mas ainda carece de melhoria, e carece de muito. Isso porque se estabeleceram, inclusive, políticas e estratégias de defesa, mas a defesa ela é multifacetada. E tais documentos acabam por se imiscuir em outros segmentos e geram poucos resultados fora do ambiente de defesa. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, aquela carência apontada ela continua a existir, porque a falta de um documento regulador abaixo da Constituição, que enquadre todas as instituições governamentais, eu estou me referindo a algo nos moldes de uma National Security. A título de ilustração, nos Estados Unidos são apontados 16 setores críticos de infraestrutura que são vistos de forma integrada no que se refere à segurança. E isso vai transcender em muito as atribuições da Secretaria de Defesa. O exemplo dado, por exemplo, pelo Almirante Wilkes, cabe perfeitamente no setor crítico chamado sistema de transporte. E o americano tem muita preocupação, inclusive, com os sistemas integrados de hidrovia, estradas e ferrovias. E é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente não consegue elaborar um documento dessa natureza. E aí a academia, cujo conhecimento deveria servir de estofo para a sua elaboração, ela, ao discutir as relações civil-militares, como também o Almirante Chico chamou a atenção, ela se perde olhando pelo retrovisor. A gente não usa a nossa história, não vê, por exemplo, como nós chegamos, o mundo estava em chamas nos anos 30 e nós chegamos despreparados para a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo serve de exemplo, né? E aí, na sua opinião, era o comentário que eu gostaria de ouvir, como trazer a academia e o poder público para essa realidade. Porque planejamento estratégico, cenários, etc., nós temos que saber o que nós temos que defender e do que nós queremos empreender. Também é importante. O governo, às vezes, quer para empreender alguma coisa, projeção, receita do Conselho de Segurança, etc. E aí? O que ele faz para isso? Muito obrigado, Marcelo. Almirante, eu agradeço. Eu acho que a primeira coisa é fazer aquilo que o Almirante Wilkes tinha falado, superar o 31 de março. Eu acompanho muito também a academia, e principalmente as pessoas que discutem defesa dentro da academia, e também vejo vamos dizer assim, a mesma temática dominar as discussões na academia. Elas são sempre feitas em torno da história e em torno das relações civis militares. Existe uma desconfiança gigantesca dentro da academia em relação aos militares e de uma forma difusa, inclusive entre as pessoas que na academia estudam a defesa e estudam militares, né? É necessário, sobretudo, superar essa desconfiança, abaixar esse muro, um muro que existe na academia, um muro que existe na caserna, para que as pessoas possam ter interlocutores eh, que sejam interlocutores eh, idôneos, né, sobretudo, né, eh, e que acreditem, né, eu acho que isso é fundamental, né, é que esses diversos agentes, esses diversos atores acreditem na integridade intelectual uns dos outros, né? As pessoas podem politicamente ter alguma visão que acreditam ser mais à esquerda, mais à direita, isso não importa. Eu acho que quando a gente pensa em termos de políticas públicas, a gente deveria pensar, sobretudo, em termos de eficiência, né? E é, de fato, essa compreensão do todo, né, de como a defesa não se restringe às questões apenas propriamente militares, mas ela só vai ser efetiva quando a gente tiver, de fato, uma coordenação nos diversos setores da nossa, da
da nossa vida econômica, da nossa vida política, é algo que passa muito distante, imagino, não só eh, das preocupações dentro das redações dos jornais, mas também da academia e, de certa forma, também do nosso mundo político. São raros os interlocutores dentro da política com os quais é possível tratar de temas ligados à defesa. São muito raros. O senhor percebe em todos os eventos que que existem, são sempre as mesmas pessoas que são convidadas e são sempre os mesmos que falam. A gente está falando aqui, do ex-ministro Jungmann, por exemplo, do ex-ministro Aldo Rebelo. A gente conta nos dedos as pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de dedicação para os temas da área, né? É muito pouco. Se a gente pensar na última audiência na Câmara dos Deputados, em que praticamente só a oposição fez questionamentos aos três comandantes das forças, é algo de. É, é, é algo inimaginável num país como nos Estados Unidos, por exemplo, que o senhor acabou de citar, tá? Eu acho que a gente ainda tem uma parte das forças políticas ainda olha muito para os militares com uma certa desconfiança, uma desconfiança, vamos dizer assim, relacionada ainda à, à ideia do passado, né? E que, de alguma forma, justamente pela existência um pouco desses muros, né? Acabou sendo reacendida no governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acabou havendo uma certa contaminação da imagem do ex-presidente em relação à imagem das forças. E isso, de alguma forma, fez com que vamos dizer assim, eh, o mundo político não enxergasse, vamos dizer assim, não conseguisse, digamos assim, dissociar ou enxergar de forma, no meu entender, até mesmo correta, né? Que essa associação não era uma associação como as pessoas falavam, como as pessoas entendiam que existia, né? Em suma, é, esse é um problema, né? Esse é um problema a ser resolvido. Eu imagino que ele deve ser, acho que de algum tempo, mais algum tempo, a gente vai conseguir superar isso também. Isso vai se transformar também em história, né? Assim como o 31 de março deve se transformar em história. Mas acho que a partir daí a gente consegue, é importante que a gente consiga discutir os temas da área num outro patamar, né? Sem tanto olhar para trás e sem tanto olhar o futuro com a perspectiva de que algo vai voltar do passado, né? O que que às vezes é instrumentalizado por forças políticas, à direita e à esquerda, né? Porque, em suma, é mais fácil, dá mais ibope, mobiliza mais os seus grupos, né? Do que uma discussão séria sobre o setor. É assim, pelo menos, que eu vejo. Eu acho que a gente precisa, talvez, e isso é realmente muito necessário. Oi, Almirante. Só para concluir, eu acho muito necessário que a gente consiga, sem dúvida alguma, superar vamos dizer assim, o lado, vamos dizer assim, superar esse passado e superar esse período conturbado do presente, para que a gente possa construir consensos, para que a gente possa construir um- uma, um- uma outra, vamos dizer assim, uma outra visão sobre a área no país. E, Marcelo, obrigado. Antes de Obrigado. passar a palavra para a doutora Carmen, que é uma das duas participantes do PEF, antes de passar, eu queria fazer só um comentário. Esse muro, a meu ver, ele dá desconfiança entre os militares com a academia e vice-versa, está baixando. Aos pouquinhos ele vem baixando. E a gente percebe isso nas diversas conversas com a academia, a gente percebe isso. Mas eu vou passar então para a doutora Carmen Pimenta, por favor.
a sua pergunta. Boa noite a todos. Como já foi falado, né, para nós é uma honra te receber aqui, Marcelo. Tudo que você falou, né, essas informações trazem uma grande contribuição para o nosso conhecimento. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Na verdade, eu vou sair um pouco da parte histórica. Eu queria saber mais da atualidade. Na sexta-feira eu estive no teatro, em São Paulo, para os que estão em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu estava lá, fui ao teatro. E ao final fui surpreendida com uma fala que eu achei, né, faz parte, né, da vida, não estou fazendo aqui uma crítica, mas fazendo propaganda à Lei Rouanet. E eu entendi que aquilo era uma forma dos artistas, né, educarem a população no sentido de compreenderem da sua forma de compreensão, obviamente, o que vem a ser a Lei Rouanet, de tal forma que toda a comunidade, a população pudesse atuar junto com eles na defesa dessa lei, se houver algum outro veto, alguma coisa assim, enfim. Também tem sido mencionada uma frase minha, é uma história longa que tem a ver com o Almirante Campos, o Almirante Jaime bem sabe disso. O mar é pop, o mar é tech e o mar também é agro. Lembra, Almirante Jaime, dessa conversa que nós tivemos? E aí eu fiz uma palestra em relação a isso. Por quê? Porque o Almirante Campos, o presidente da FEMAR, estava falando, olha, o agro, a gente deveria fazer como o agro, que faz propaganda. E por que não o mar, que é algo grandioso, não vamos comparar uma coisa com a outra, mas o mar transporta o agro, né? Então, por isso eu concluí assim. Bom, o que que isso tudo tem a ver com a minha pergunta? Nós sabemos que o nosso povo precisa se envolver com os assuntos políticos e também com a defesa. Não está faltando propaganda em função desse assunto? O povo se envolve bastante quando vê fatalidades. Por exemplo, se comove com a guerra da Ucrânia, quando vê crianças e pessoas saindo de lá feridas e tudo mais. Assim como agora no Sul. Então, a população se envolve emocionalmente com isso. Mas o nosso país não precisa estar mais dedicado a pensar em defesa diante desse quadro que você mesmo, Marcelo, apresentou para nós sobre o armamento da Guiana, da Venezuela, notícias que nós temos, né? O Brasil parece estar andando ao contrário, né? Nós temos tudo isso que vocês já sabem, não vou repetir aqui, para proteger. São muitas as ameaças à nossa paz. Então, o Brasil está indo ao contrário, pelo que parece. Mas será que o povo não deveria se envolver um pouco mais, ser mais instruído nesse assunto, se falar mais sobre esse assunto? Como isso pode ser alcançado, na sua opinião? Obrigada. Hum. Eu acho que existe um problema de comunicação hoje em dia, sem dúvida alguma, relacionado a uma nova realidade, que é a realidade das redes sociais, né? Da comunicação por meio das redes sociais. Eu sou um jornalista que, quando começou a trabalhar, a imprensa tinha um daqueles monopólios, né, da publicação, e aí o papel da palavra escrita tem um papel importante, a gente não pode negar, né? Se a gente pensar na própria história da palavra escrita, né, de que forma ela se associa à representação do poder e à representação também da espiritualidade, né? Ou seja, escreve isso para a minha memória, está lá, a primeira frase do Gênesis, né, na Bíblia. Então, isso mostra como a palavra, ou seja, a memória e a palavra escrita é importante, inclusive com o símbolo do poder, ou seja, a Gazeta Oficial era a forma por meio da qual, né, o poder mostrava isso daqui é uma lei, né? A academia fazia isso publicando textos, né? E o jornal servia para dizer quais eram os fatos. Aquilo realmente é um fato, saiu no jornal, né? O jornalista como guardião desses fatos, né? Com as redes sociais, tudo isso embaralhou. É um processo não muito diferente do que aconteceu no final do Renascimento, quando se inventou a imprensa. Antigamente, a cultura era restrita aos castelos e aos mosteiros, né?
E a partir disso, a partir da invenção da imprensa, eh, outras formas, né, de conhecer, né, de saber, não controlados tanto pela nobreza quanto pela igreja, passaram a ser também difundidos, impressos, etc., né? É o que a gente enxerga, é o que a gente vê hoje em dia, né? E vê hoje em dia num caos informacional onde parece que quem grita mais alto é mais ouvido, né? Daí essa necessidade gigantesca das pessoas, vou usar um verbo aqui muito em voga, que é lacrar, né? Nas redes sociais, etc., né? Parecer polêmico, né? Eh, e usando uma estética que muitas vezes é a estética do jornalismo, não é à toa que algumas dessas pessoas usam essa estética do jornalismo, porque tentam emprestar do jornalismo a credibilidade que a profissão, o pouco que ela ainda tem, né, dispõe, né? Nós jornalistas, a gente tem sempre uma ponta de inveja quando a gente vê as pesquisas de aprovação das Forças Armadas e vê a imprensa sempre lá embaixo, né? Mas isso em razão a gente sabe, porque isso é um território muito disputado, né? Ou seja, a importância de você controlar a informação, né? E esse desafio se põe não só a nós jornalistas, mas se põe também a todos aqueles que querem se comunicar hoje em dia, né? Eu acho importante a sua pergunta, porque a gente vê, por exemplo, recentemente, a série de ataques, né, que as três forças foram submetidas nas suas redes sociais, né, por agrupamentos ideológicos os mais distintos, né, onde deixa de ser importante o que cada iniciativa da força, cada ato ou o tema que está sendo publicado, difundido, né, para ser importante apenas a manifestação daqueles que querem, de alguma forma, atacar, né, as três forças e aos seus comandantes, principalmente, né? Essa é uma situação muito desafiadora mesmo, cara. Eu veria, eu acredito que isso vai, vai vai fazer com que cada um dos centros de comunicação das forças tenham de rever as suas formas de atuação, né? Vão ter que tatear um pouco nesse novo mundo, né, o mundo das redes sociais, mas eu acredito, sobretudo, e isso eu acho importante, tá? Mais do que a gente trabalhar em termos de propaganda, é necessário a gente trabalhar em termos de credibilidade. O que que vai me fazer como jornalista me diferenciar, por exemplo, de um influencer ou de uma pessoa que resolve dar o seu pitaco numa rede social, né? É o fato de eu procurar fontes abalizadas, eu ter toda uma deontologia profissional que vai nortear o meu trabalho, né? Em termos de método, etc., e que vai fazer com que aquela informação publicada se diferencie daqueles textos militantes. Nada contra quem quiser exercer a sua militância em rede social, que o faça sem nenhum problema, né? Exercer a sua cidadania dessa forma, tudo bem, é algo lícito, sem nenhum problema, né? Mas isso precisa ser diferenciado da comunicação oficial, precisa ser diferenciado da comunicação jornalística, para que as pessoas saibam identificar, né, quem é quem nesse caos informacional. E a forma da gente fazer isso é conservar vamos dizer, a nossa expertise, né? Conservar, para mim, pelo menos eu entendo, né? A qualidade da nossa informação, e essa qualidade da informação, no caso da força naval, da força terrestre, da força aérea, a qualidade da informação oferecida pelos jornais, pelo jornalismo profissional, né? É isso que nos vai diferenciar, né? É a gente ser vamos dizer assim, um porto seguro, né? Onde as pessoas podem buscar informações, né? Quando alguém lê um comunicado da Marinha, uma informação publicada, uma publicação da Marinha, é importante que ela saiba que aquilo tem um selo de qualidade, de credibilidade, né? É importante que você trabalhe com princípios como transparência, daí a questão da redução do muro,
né? Que seja visível para quem está de fora, né? A força, aqui, né, evidentemente, a área da defesa tem as suas particularidades, que a gente não pode ser, evidentemente, transparente em tudo, né? Em suma, por razões óbvias, né? Mas dentro daquilo que significa se relacionar com a sociedade, as suas relações civis, você precisa trabalhar isso com muita transparência, e com informações corretas, né? Para que você preserve, né, a sua credibilidade, que é o seu maior patrimônio, né? É a única forma de você poder ainda ser um porto seguro nesse caos informacional. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada, Marcelo. Ok, Marcelo, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Almirante Jaime, que ele tem uma pergunta. Eu lhe pergunto se você pode ir até 8h30. Se Posso, você tem posso algum... sim, claro, Pode. evidente. Porque Sim. depois ainda teria dois debatedores, seria o Brigadeiro Delano e o senhor Alcides, tá? Em seguida, eu só peço que as perguntas sejam bem objetivas para que possamos responder por causa do tempo que nós temos. Tá? Por favor, Jaime, você com a palavra. Marcelo, prazer estar aqui, essa oportunidade de conversar contigo. Marcelo, só alguns pontos, tá? Primeiro, eu trabalhei praticamente minha carreira toda, 44 anos na Marinha, justamente com planilhas e números, tá? Da minha área. Mas eu tenho muito receio, né, de séries históricas, de certos números jogados, né? E assim como eu tenho muito receio também do próprio carimbo de 2%. Entendeu? Eu tenho um receio muito grande quanto a esse número, porque me parece que tem que ter uma distinção clara, né, do que é investimento, do que é manutenção, né, do que é custeio da força. Né? Ainda há uma tendência muito grande dentro do Ministério da Defesa, quando se fala em investimento, um terço, um terço, um terço. Né? E eu acho que não é bem isso. Né? Por acaso, você até usou o 2014, né, como um número pequeno do Exército. Né? E 2014, realmente, né, nós estávamos com a Marinha já ali no auge do ProSub, né? Já tínhamos a FAB com o projeto do KC, tá? E em 2014 assinou o Gripen, né? E o Exército estava com o Guarani, que é um projeto de um valor menor, né? E tentando ali convencer que o Cistrão era importante. Ou seja, o número dele ser defasado é perfeitamente entendível, né? Mas isso é um fato, né? Eu acho que mais importante, no meu ver, né, do que até o 2%, é a partir do momento, tá, que o país, com uma visão estratégica, entenda que um determinado projeto é importante, ele seja garantido até o seu final. Né? Porque se a gente pode botar o percentual e colocar, e aí vai começar rateando um terço, um terço, um terço, e tem que ali dentro colocar tanto o investimento como. A gente vai estar com o mesmo problema. Daqui a pouco a gente está pleiteando 3%, daqui a pouco 4% e não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Isso é um aspecto. Outro aspecto também que eu acho que tem que ser encarado de uma maneira muito de frente, é essa questão de remuneração do militar. Né? Isso aí vira e mexe, né? Essa questão do penduricalho, não sei o quê e tal. Sim. Né? Primeira coisa, eu acho que tem que se garantir a segurança jurídica. Né? Algumas coisas que vieram do passado, que já foram eliminadas, né? Que já foram extinguidas, mas estão sempre usadas contra, mas elas têm que ser garantidas pela segurança jurídica. Né? Há 44 anos, há 50 anos atrás, quando optei ser da Marinha, porque havia um rol, né? E aí, não, no meio do caminho acaba. Não, não. Se realmente a coisa se desatualizou, então tá bom, vamos modernizar, aquilo deixa de existir. Né? Mas eu acho que tem que ser garantida a segurança jurídica. E, por final, essa questão, né, que até o Almirante Ilques abordou, né? Eu acho que a percepção da sociedade, a Carmen também comentou, a percepção da sociedade é muito pequena do problema do Mar Vermelho e a inflação aqui no Brasil. Né? Se você não consegue sair do teu prédio, porque ali na esquina vão te assaltar, entendeu? Então, na cabeça da população, segurança pública tem a prioridade perante a defesa. Né? E como é que vai convencer o contrário isso? Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses itens que eu abordei. Ok. É,
Eu vou começar pelos gastos. 2%, 3%. Particularmente, tá? Eu particularmente, acredito que isso deveria ser algo que deveria ser discricionário dos governos, mas não só em relação à defesa, mas outras áreas do orçamento também. Quando a gente engessa o orçamento e diz que X% é para a saúde, X% é para a educação, X% é para a defesa, de alguma forma você está subtraindo aos governos a capacidade de governar, né? Eles têm que ser responsáveis, né? A gente, a gente parece que a gente desconfia a priori do governo, né? E acha que todo governo vai fazer tudo errado, por isso a gente precisa carimbar o dinheiro para dizer, não, aqui está garantido o dinheiro, nenhum governante vai tirar o dinheiro daqui. Particularmente isso. Dito isto, de fato é necessário, e aí é a responsabilidade dos governos, né? E eles devem ser responsabilizados por isso, né? Garantir a continuidade para os projetos estratégicos, não só da Marinha, mas das três forças. Eu acho mais ainda. Eu acho que é necessário a gente abrir uma discussão sobre um redesenho das forças e um redesenho do combatente. Eu acho que, por exemplo, quando você pensa hoje em uma pessoa no interior dos Estados Unidos, em Colorado Springs, pode sair de casa, né, de manhã e vai até o quartel dele e pode, dali, de alguma forma, estar operando armas que vão atingir o outro lado do mundo e voltar para casa, ou seja, operar drones, etc., mísseis e tudo mais, você está diante de uma realidade de um combatente que não precisa mais necessariamente ser aquela ideia do jovem de 18 anos lá atrás, né? Alguém muito especializado de 60 anos pode muito bem fazer essa função. Então, são particularidades da guerra hoje, né? Não da guerra industrial que a gente está vendo na Ucrânia, né? Eh, mas que a gente também precisa pensar, né? Ela está batendo a nossa porta, né? Eu acho que também é um redesenho das forças, né? Eu não sei se a nossa principal ameaça hoje vem da Bolívia. Eu não acredito que vá surgir um Gengis Khan na Bolívia querendo invadir o Brasil. Mas acredito que as potências extra-regionais que podem ter algum tipo de atuação na região do Atlântico Sul, sim, né? Eu acredito sim que é preciso, de alguma forma, repensar que marinha nós queremos e que força aérea nós queremos. Porque sem uma e sem outra, não há antiacesso, não há negação de área. A gente vai esperar que a pessoa invada a Amazônia, se estabeleça na Amazônia para que a gente tenha um exército de Rambos, né? Não, não me parece ser um modelo, né? Um modelo mais eficiente para a garantia da dissuasão, né? eh, nacional. Ou seja, isso em relação a esse redesenho, em relação à questão do gasta-se isso, eu concordo inteiramente com o senhor quando o senhor fala sobre segurança jurídica. É evidente que não seria uma loucura a gente simplesmente sair rasgando as leis de uma hora para outra e decidindo tudo o contrário que foi decidido ali atrás. Não há somente, eu acho que somente certos extremos, né, de pessoas que lidam mais com a ética da convicção do que com a ética da responsabilidade, né, que nos levam a esse tipo de proposta e achar que isso é natural, que isso seria normal. Evidente que não. Eu também, eu acho que não. Não há a menor dúvida sobre isso. Agora, como convencer, então, a sociedade de que esses gastos são gastos legítimos? É isso que precisa ser feito com transparência, né? E não se deve ter medo, né, de se fazer essa discussão, porque eu acho que é possível convencer, eu acho que é possível de alguma forma, criar consensos, né? E é importante que assim seja, porque assim a gente tem comprometimento das pessoas, né? Inclusive pelo voto depois, né? Quando ele for escolher candidatos que pensam exatamente isso, né? Que se importam com isso, né? Questão da segurança, é evidente que a segurança pública, se a gente for pegar todas as pesquisas feitas recentemente, mostram que esse deve ser o principal tema, inclusive das eleições municipais que nós vamos ter nesse ano, né? E as pessoas muitas vezes confundem a figura do militar com a figura do policial militar, uma coisa meio se o Exército, se a Marinha pudesse dar um jeito no Comando Vermelho, no PCC, etc., como se isso fosse função. Não é, evidente que não é, né? Mas as pessoas já ainda, de certa forma, isso
eu acho que tem um lado positivo da história que das pessoas ainda olhando para as forças como ainda um porto seguro, né? Alguém que pode resolver um problema imediato que ela tem ali, sente no seu cotidiano. Eu sou daquelas pessoas que acredita que a gente gasta muito tempo pensando em reformar o artigo 142 da Constituição, quando, na verdade, a gente deveria ter uma bela reforma do artigo 144 da Segurança Pública, para que a gente pudesse ter polícias eficientes e não polícias que trabalham com interesses meramente corporativos, né? Ou seja, corporativistas, ou seja, eu faço investigação, você faz patrulhamento, não existe uma polícia que seja que consiga analisar desde o crime até quando o crime acontece até a resolução dele, né? Como acontece em imensa maioria dos países, né? Isso é algo que é um modelo, antes de mais nada, ineficiente. Eu não posso ser favorável a um modelo ineficiente. Só para dar um dado aqui dessa área, né, que não é a área de defesa, mas está ligada à questão da segurança pública. Em São Paulo, apenas 1% dos roubos e furtos de celulares na cidade de São Paulo, que é uma praga hoje em dia, né, são esclarecidos. Ou seja, você pode amanhã dizer que esse crime vai ser punido com a pena de morte, com a prisão perpétua, o degredo, seja lá o que for, e não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque o criminoso que o pratica tem a certeza da impunidade. Se só 1% é esclarecido, ou seja, a chance dele ir para a cadeia é mínima, é ínfima. É por isso que ele continua, né, acontecendo como uma praga. Então, ou seja, é um modelo ineficiente, a gente precisa modificar isso, né? Principalmente a segurança pública, e isso não passa simplesmente por penas maiores, em alguns casos até passa, mas passa principalmente em ter um modelo eficiente de segurança pública. Eu acho que a mesma ideia de eficiência deve também reger os investimentos em defesa, né? E os gastos em defesa, né? A gente tem que pensar em uma gestão mais eficiente, por aí vai, né? Mas acho que, sobretudo, eu lamento profundamente que os nossos governantes, às vezes, não aproveitem oportunidades, né? E, entre elas, está aí, vamos dizer assim, o que a gente poderia obter para o país desenvolvendo a base industrial de defesa, né? Ah, que se colocam, né, de tempos em tempos. A gente vê uma crise na BID, né, que não é pequena, né? A principal indústria, a Avibras, está aí praticamente de joelhos. Tudo bem que existem questões específicas da Avibras, né? Mas elas se juntam a outras questões para que criando esse vamos dizer assim, esse contexto e a recuperação judicial que ela enfrenta, né? Então, de fato, eu lamento que isso seja visto só por esse lado, ainda mais, mas eu ainda tem uma questão para mim ainda um pouco otimista, e a gente, pelo menos, não transformou, né? Não transformou a gente em nenhum momento, a gente pensou em transformar as nossas forças em algo semelhante ao que aconteceu com outros países da América Latina, né? Eh, a gente não vive um processo de mexicanização, por exemplo, aqui, né? Eu acho que isso ainda é positivo, mas é necessário que a gente faça a reforma na segurança pública para impedir que isso se aproxime, né? Para que a gente não tenha esse risco de cada vez mais a criminalidade organizada estar infiltrada no Estado e chegando a um ponto, como a gente tem observado casos aqui, como em São Paulo, de uma quase que uma captura, né, de serviços públicos como transporte público por uma organização criminosa. Isso falasse isso há 30, 40 anos atrás, ninguém acreditaria que fosse possível, né? E é uma realidade que a gente está vivendo. Eu acho que é preciso essa reação na área de segurança pública, até mesmo para preservar a defesa, para que não haja essa contaminação também, né? Isso é fundamental. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Nós já passamos da hora, já são mais de 8h30. O Brigadeiro está ali e o seu Alcides. Eu vou pedir mil desculpas, Claro. mas eu sou obrigado a encerrar. Eu pediria aos senhores que, se pudessem escrever a pergunta, eu encaminho ela para o Marcelo,
Bom, garanto ao senhor que eu encaminho as perguntas a ele. É que nós estamos já, realmente, já passamos de 8h30. Tá? Então, eu peço desculpas. E, Marcelo, eu quero lhe agradecer. Nós tivemos aquela conversa antes, realmente foi muito boa. Brigadeiro, desculpe, hein, Brigadeiro. O senhor que está sempre aqui, me desculpe. É, e foi ótimo, né? Foi muito bom, eu gostei muito, particularmente, eu acho que todo o público gostou. E eu quero passar, então, a palavra ao almirante Léo Ferreira, que ele fará a despedida oficial dessa live, dessa muito boa live que nós tivemos hoje. Muito obrigado. Inicialmente, quero lamentar não poder ouvir as perguntas do Brigadeiro Delano e do Alcides, porque realmente são sempre interessantes, eu gostaria de ouvir. Então, peço que, quando mandarem para o Almirante Max, que mandem para mim também, para que eu possa acompanhar a resposta também, a pergunta e a resposta. Mas, Marcelo, você estava falando do muro que existe. Eu tenho a impressão que hoje à noite a sua apresentação, as suas palavras, a sua exposição, de certa forma, contribuiu e vai contribuir muito para que esse muro seja pouco a pouco, é, de alguma forma, derrubado. Eu acho que existe realmente uma incompreensão mútua muito grande, existe conceitos pré-concebidos, né? Preconceitos a respeito de toda essa situação. Eu sou até, fico muito cavaleiro, porque meu filho é jornalista e eu sou militar. E nós discutimos muito, sempre num nível muito elevado, mas é interessante a visão diferente que as pessoas têm, às vezes, e isso, de certa forma, você trouxe para a gente, para nós todos aqui. Então, quero lhe agradecer. Eu tenho certeza absoluta que foi uma noite que nós guardaremos bastante, com muitos aprendizados, muitos pontos para reflexão, e eu imagino que você tenha perdido algum tempo da sua agenda nisso. Quero, mais uma vez, então, por causa disso, lhe agradecer, desejar sucesso, felicidade, e que as suas constantes inserções no Estadão contribuam também para que a gente, de alguma forma, tenha uma defesa mais de acordo com as necessidades do país, que nós precisamos disso, sem dúvida nenhuma. Felicidades para você, sucesso e um abraço a todos que estão assistindo aqui hoje. Por favor, só uma parte rápida, que eu fiz uma injustiça. Não só o Brigadeiro Delano está sempre, como o senhor Alcides também está sempre. Mais uma vez, eu peço desculpa a vocês. Por favor, com a palavra, Marcelo. Bom, eu antes de mais nada queria agradecer a todos aqui. Eu, eu acho que quanto mais a gente caminhar eh, no sentido de aprendermos uns com os outros, melhor, não só para o país, mas, sobretudo, eu queria só fazer um aspecto também pessoal, vamos dizer assim, tá? Porque o jornalista não, o bom jornalista, pelo menos, ele não vive vamos dizer assim, das suas próprias ideias, né? A gente vive de pesquisa e de fontes abalizadas, né? Ou Uma seja, pergunta, eu é muito fui necessário a gente ouvir rejeitado, as pessoas, é muito necessário a gente. estourou o é, horário. ah, opa, tá me ouvindo? Tem alguém que está com o microfone aberto. Ah, não, tudo bem. É, é, sem as fontes abalizadas e sem esse diálogo, a chance do jornalista falar bobagem, errar, escrever impropriedades é enorme, né? É enorme. Então, sobretudo, para a gente, para mim, particularmente, né, esse contato e essa conversa que a gente teve aqui é fundamental. Sem ela, o meu trabalho não seria possível, né? Então, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer a todos, agradecer as perguntas, agradecer inclusive as informações e agradecer a paciência, né? Porque eu me alongo às vezes nas respostas, né? Em suma, e desejar a todos uma boa noite. Eu estou sempre aqui, estarei sempre à disposição, responderei as perguntas que me forem enviadas, né? Com muito prazer.
Muito obrigado. Pediria que todos abrissem o microfone e uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado, uma boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Boa noite noite a a todos. todos. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Filipão, Noite a boa todos. noite, Filipão. Boa noite. Temos um